Qual o momento que você se sente mais protegida do estresse? No momento que eu tô com a minha família. Qual o lugar que o senhor se sente mais protegido do estresse? Só em casa, né? Com as portas bem trancadas e com grades e com cachorro e com alarmes. Qual a sua profissão? Eu sou delegado de polícia. E a família, assim, não ajuda, não colabora? Aumenta ou diminui o estresse da família? Normalmente aumenta. Acho que em casa, com meus filhos, é que eu tô livre de estresse mesmo. Fora isso... Nossa casa é o lugar ideal para descansar do dia de trabalho, aliviar as tensões e renovar as energias. Mas muitas vezes o ambiente familiar é a própria fonte do estresse. A causa pode ser o marido que chega descarregando mau humor na mulher, que por sua vez desconta nos filhos que o devolvem aos pais. É o círculo vicioso do estresse em família, responsável por tantos conflitos e dramas. Tem-se dito que a família e o lar são os lugares onde nós podemos nos recolher e reforçar as nossas baterias da paz, do conforto, da segurança e até a superação das dificuldades. Se a relação familiar não for gratificante, se a interação entre os cônjuges não for construtiva e crescente, este mesmo pode se tornar foco do seu desenvolvimento de estresse. Então, o poder do Evangelho tem que ser melhor visto na relação marido-esposa, pais e filhos, filhos e pais. Quando ali nós não conseguimos isso, nós saímos para o trabalho, nós saímos para o ambiente social, que é cheio de desafios, nós saímos desintegrados, perdemos a nossa integridade. E fazendo isso, nós não teremos condições de suportar e de superar os desafios do dia a dia. Então, despreparados dentro de casa, realimentamos nosso estado lá fora e voltamos mais estressados para dentro de casa. E essa sequência se realimenta aqui, no lar onde estamos. Então é ali que a vitória principal do Evangelho de Jesus Cristo tem que acontecer na vida de cada um. Os pais às vezes não entendem por que o filho pequeno não se alimenta direito, dorme mal, fica agressivo, chora muito e até sente dores sem saber explicar por quê. Pode ser o estresse infantil, cada vez mais comum. As causas mais frequentes são o excesso de atividades, a falta de atenção, as brigas ou a separação dos pais. Quais seriam os sinais e sintomas do estresse na infância? Fator importante a ser definido. E nós podemos aqui diferenciar dois tipos de sinais e sintomas, os físicos e os psicológicos. Entre os físicos, destacamos a taquicardia, que é a famosa batedeira no coração. Depois, respiração rápida, aquela respiração ofegante. A sudorese, a criança está sempre com as mãos úmidas, com os pés úmidos. O tique nervoso é uma coisa muito frequente como um sinal físico de estresse na infância. A gagueira também costumeiramente se manifesta. Uma dor abdominal sem ter causa. O médico procura todas as causas e não encontra, mas a dor abdominal ali está. E existe uma muito frequente que é a enurese noturna, ou seja, urinar à noite na cama. Entre os fatores psicológicos, nós temos medo de coisas e situações que não se justificam. Medo do nada, por nada. A vontade de chorar sem motivo aparente. A criança começa a chorar, tem vontade de chorar, mas não há motivo para que isso aconteça. Uma preocupação com fatos não coerentes com a idade da criança. A tristeza, uma timidez. Uma criança que não se concentra no que faz e tem medo de dormir sozinha. Umas sugestões agora para se combater o estresse na infância. Já dissemos há pouco, um ambiente familiar harmonioso. Dar bom exemplo. Desenvolver o senso de perdão e de amizade. Não presentear a criança com presentes agressivos, tipo armas. Evitar recreação que estimule a violência. Não estimular uma personalidade possessiva, tudo eu quero, tudo é meu e tudo isso será meu. Proporcionar um ambiente de paz para esta criança. Estimular a criatividade, a imaginação, a leitura. Desenvolver hobbies salutares como música, esporte, artes e outros mais. Estimular uma postura de autonomia. Desenvolver a autoestima. Falar sempre de um Deus criador, mantenedor, amoroso e justo. E, principalmente, falar de um amigo maior, falar de Jesus.
Criança estressada, vovô também. O envelhecimento pode ser um motivo de estresse se a pessoa não se preparar física e psicologicamente para essa fase da vida. É normal, é inevitável, mas muita gente tem dificuldade para aceitar o declínio da atividade e da capacidade corporal, a redução da memória, a flacidez da pele. A chave para escapar do estresse na terceira idade é a pessoa continuar a fazer o que gosta, ainda que de outra forma ou em outro ritmo. E mais, descobrir novos interesses. É importante relacionar-se com os mais jovens para manter-se atualizado. Cultivar amigos, ter uma vida social ativa, viajar, estudar e ter uma atividade produtiva, de preferência fora de sua área profissional. Primeiro, o contato com a natureza é alguma coisa que nos renova. Segundo, para termos uma velhice adequada, é preciso a diversidade dos interesses. O indivíduo não pode ter interesses únicos. Existem pessoas que eles pegam uma rotina e repetem aquela rotina. Todos os dias eles saem para trabalhar, voltam e comem da mesma maneira e assistem os mesmos programas e vão dormir da mesma maneira. Com o passar dos anos, um dia ele se aposentará e o que acontecerá? Aquele mundo que já era pequeno se encolherá ainda mais. E esse indivíduo se torna amargurado, se torna doente, frequentador de consultórios médicos, para todo lado ele tem queixas, tem dores, e este é o mau exemplo de velhice. Se você quer ter uma velhice agradável, útil, especialmente útil, você tem desde a sua juventude de saber que é a diversidade dos interesses que mantém o homem atento, que mantém o homem vivo e que mantém o homem um entusiasta, independente da idade. Eu diria que durante a semana você tem que transitar por 8 atividades. É como se fosse uma pizza. Nós vamos dividir em 8. Você tem que ter vida profissional, vida familiar, vida afetiva, vida social, vida espiritual, o seu lazer, seu exercício e o seu hobby. Às vezes as pessoas me dizem, qual é a diferença entre hobby e lazer? Lazer é aquilo que você assiste alguém fazer. Você vai assistir um filme, você vê uma competição esportiva, isso é lazer. Agora, o que é hobby? É aquilo que você faz de criativo. Se o seu hobby é jardinagem, isto é hobby. Se você gosta de marcenaria e faz as suas cadeiras, é hobby. Se você gosta, enfim, de construir alguma coisa, de mexer com as mãos, ou de mexer mesmo com a cabeça, ou de fazer um projeto, ou seus desenhos, sua pintura, sua escultura, ou a sua música, ou de tocar, ou de compor, todo esse conjunto de interesses diversos manterão você durante a juventude, durante a maturidade e chegando à velhice da melhor maneira possível. De qualquer forma, lembre-se, saber ouvir a opinião do outro, não levar os problemas do trabalho para casa, tolerância e paciência são virtudes que servem para todos, jovens e adultos, na hora de combater o estresse em família. A vida familiar é o nosso grande treinamento para a vida no céu. Eu preciso ver em Deus um grande amigo meu, buscá-lo todos os dias para isso e revelá-lo na minha relação com aqueles que me estão chegados. Logicamente, se nós não conseguirmos construir nessa relação a paz, a amizade e a alegria, será que as nossas crianças verão no nosso lar um pedacinho do céu? Ou será que eles quererão um céu representado pelo lar que nós temos? O nosso lar, o ambiente da nossa família, é o verdadeiro laboratório de Deus na construção do nosso caráter. Se você não conhece a Deus por si mesmo, talvez até conheça religiões, talvez até conheça doutrinas, mas se você não conhece a Deus por você mesmo, dificilmente poderá superar os desafios da sua natureza quando confrontadas pela natureza do seu cônjuge. Conheça a Deus. Quando você o conhecer como de fato é possível conhecer em Jesus, você descobrirá o quanto pode mudar, o quanto pode melhorar e o quanto pode se tornar para o outro uma referência de esperança, amizade, perdão e oportunidade. Recomeçar cada dia é o mesmo que repetir o texto da Palavra de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã.
não deveríamos nós renovar também nosso pacto com Ele, no confronto com os outros, na relação com aqueles que nos cercam, provando que como sua misericórdia se renova sobre nós, a nossa também se renova para com os outros? Faça isso e você não só experimentará aqui o céu, mas na verdade já começará a sua experiência de vida eterna.